Me leva que eu vou. Sou aula do Deus e Deus, do africano do pelo, balançando. A banda pra cá balançando, a banda pra lá. Alô, mestres e mestras, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que todos estejam bem. A palma aqui quando eu faço é para acordar, para despertar, para energia fluir. Entendeu? Você bate a palma, abre a onda sonora. Mais uma coisa que eu aprendi aí andando aí com os mestres da cultura popular. Hoje nós vamos falar sobre. Hoje é o último vídeo da série falando sobre os bairros, sobre as comunidades. Confesso que não falei nem metade, existem outros bairros que a gente pode citar, não só no Brasil, mas em outros países que tem uma história incrível também. Quase todos eles, a maioria deles é uma história de superação. A maioria deles não, todos eles têm uma história de superação, tem uma história de desenvolvimento social que ainda acontece, uma história de desigualdade social. Aí eu posso citar o Bronx, dos Estados Unidos, Nova Orleans, tem uma história tanto social como musical. Muita coisa aconteceu em Nova Orleans, no Bronx também. Bom, lá na Jamaica, em vários outros lugares. Hoje a gente vai falar do Pelourinho, especificamente do Pelourinho, né? Eu poderia falar assim, não, vamos falar de Salvador, porque Pelourinho fica em Salvador, mas vamos se resumir ao Pelourinho, porque é muito amplo e o tempo é curto. E aí fica o que eu sempre falo para vocês. Eu falo alguma coisa para vocês, não dou muitos detalhes e gostaria que vocês fossem buscar aquilo que interessou. Vai lá na internet, digita, vai nos livros, porque ainda tem livros bons que falam sobre isso, principalmente os livros didáticos. Alguns deles falam bastante coisa da história que realmente aconteceu. Os antigos livros didáticos, a maioria deles não falam realmente o que aconteceu na história, falam uma história contada, mas de uns 20 anos para cá, acho que isso começou a mudar e os livros começam a didática do livro começa a ser uma história real. Tá? Bom, não sou eu que vou discutir o que é real, o que é realidade, ou o que não é real dentro de um livro didático, até porque eu não sou um professor para escrever livro, que escreveu livro, nada disso. Também não é uma crítica, tá? É só um alerta, assim, uma coisa que eu vivi. E de coisas que eu tive muitos problemas dentro da escola, porque eu ouvi uma história na escola e ouvi a outra dentro de casa, entendeu? Sofri muitos, eu e meus irmãos, nós sofremos muitos desses conflitos na escola. Mas vamos que vamos voltar pro Pelourinho, entendeu? Pelourinho é um bairro de Salvador, tá? Então, assim, só para ter um norte, para ter um fio da meada, Salvador é a primeira capital do Brasil. Os portugueses, os espanhóis, os europeus, né, os que colonizaram o Brasil, chegaram lá primeiro na Bahia, né, em Porto Seguro, e de lá eles foram se espalhando para outros lugares. Mas Salvador é a primeira capital do Brasil, foi um importante centro comercial, tá? Depois dessa capital do Brasil, ela passa para o Rio de Janeiro, como eu falei para vocês, por isso que muitas histórias vão acontecer, muitas histórias do Brasil vão acontecer na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo, porque o grito da independência foi aqui em São Paulo com Dom Pedro II já, porque a gente teve Dom Pedro I, Dom Pedro II, entendeu? O pai Dom João I, Dom João VI, que foi o pai de Dom Pedro I, e assim, lembre-se que nós tivemos 400 anos de escravidão, então são séculos de história, muita gente passou aí nessa história. A gente conta aqui uma coisa bem resumida. Então, o Rio de Janeiro é a segunda capital e depois a capital do Brasil se instala, feita em Brasília, né? Construíram Brasília. Brasília também é um lugar legal para se falar depois sobre a história de Brasília e a música que rola em Brasília, que é o rock. O rock, ele, abrindo um parênteses, tem uma forte influência lá em Brasília. Muitas bandas que hoje são famosas, que obtiveram sucesso mundial até, né, vieram de lá de Brasília.
Mas voltando novamente ao Pelourinho. É um bairro de Salvador. Pelourinho fica na Cidade Alta. Salvador, Bahia é dividida, né, entre duas cidades, duas partes, aliás. Cidade Alta, Cidade Baixa, onde você pega o elevador e sobe para a Cidade Alta. É, esse elevador, ele não é um ponto turístico, tá? Esse elevador é um transporte público e é bem baratinho para você subir. Lá tem um outro também elevador que é próximo do Pelourinho, que já é de graça. A estrutura não deve ser a mesma do que o elevador Lacerda, né? Que virou um ponto turístico, apesar de não ser turístico o elevador, mas virou um ponto turístico que a pessoa sobe para ver a cidade lá de cima. Então, o Pelourinho e Salvador fica estrategicamente num ponto que você dá para ver, lá de cima dá para você ver a Bahia inteira. Por isso o nome Bahia, porque lá de cima você vê a Bahia inteira. E existem outros porquês, porquê do nome de Bahia aí. Vão lá, vão pesquisar, porque é bem interessante também para quem é baiano, para quem é do CCA, que é baiano ou que tem a família que é baiana, é descendente. Então é bem interessante essas coisas, os porquês. Pelourinho, Pelourinho é uma cidade, fica no centro histórico, tá? É um local de várias ladeiras, por isso de muitas músicas se relacionar com a ladeira do Pelô, como eu cantei agora, que são muitas ladeiras, todas elas de paralelepípedo. Lá tem os casarões históricos, tá? Esses casarões são todos coloridos. Aliás, a Bahia acho que deve ser o estado mais colorido. Deve ser acho que o segundo ou o terceiro mais colorido do mundo, tá? Tem uma história que diz que os casarões não eram identificados com números. A pessoa falava assim, olha, eu moro na cor tal do casarão, na cor tal. Se relacionava assim, com cores, sabe? Se identificava por cores do casarão. Isso é bastante interessante. O nome Pelourinho vem porque na praça da cidade tinha um tronco feito de concreto, e nesse tronco os negros, os escravizados eram punidos ali por alguma coisa que eles tivessem feito, sabe? Por alguma coisa que eles não quiseram fazer também, tem isso. E ali eles eram punidos, e era várias chibatadas até, às vezes até a morte. Por isso do nome Pelourinho, por causa desse tronco, tá? O nome, aí, porque do Pelourinho, e aí deu o nome para a cidade desse Pelourinho. Esse Pelourinho, esse tronco, ele não se resumia só a Salvador, não. Quase em todas as capitais do Brasil colonial tinha um desse. Toda praça tinha uma igreja e tinha um desse. Tem igreja até que tinha senzala. Várias igrejas tinham senzala debaixo da igreja. Então são outras histórias. Então por isso de Pelourinho. Pelourinho é um lugar assim que foi revitalizado, era um lugar era muito feio Pelourinho, era, sabe, lugar de desigualdade social, e depois que viram que aquele lugar era um importante centro histórico, como faz parte de um importante centro histórico, eles começaram a revitalizar. E aí os grupos também que viviam ali fizeram com que essa revitalização melhorasse, fizeram com que isso fosse feito de fato, né, que são os grupos Olodum. Aquilo começou a ficar famoso. Tem um ensaio do Olodum lá até hoje, nas terças-feiras, e acho que nos domingos também. Outros grupos fazem um ensaio ali, porque ele virou um importante, depois da revitalização, claro, virou um importante centro turístico. Todo mundo que vai a Salvador tem que ir no Pelourinho para conhecer lá. Tem várias lojas de artesanato, vários restaurantes de comida baiana. A comida baiana ela tem uma forte influência da comida africana, forte influência, tudo, quase tudo na Bahia tem dendê, é quente mesmo, pimenta, tudo isso tem uma forte influência da culinária africana em cima. O acarajé, as baianas são um marco da história, né? As baianas elas vendem o acarajé na rua, com tabuleiro, sabe? Vestida de baiana, com as guias dos orixás. Tudo isso é bem bacana. Lá no Pelourinho também você vai ter
as igrejas centenárias, são igrejas assim, por exemplo, a igreja de Rosário, de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, foi construída pelos escravos, para eles mesmos, foram construídas para eles mesmos, por eles e para eles mesmos, porque a igreja não aceitava, outra denominação de igreja não aceitava os escravos, né? Então eles construíram a própria igreja em homenagem a Nossa Senhora. Então ficou a igreja do Rosário dos Homens Pretos, toda feita de taipa de pilão. Taipa de pilão, para quem não sabe, é um tipo de tijolo feito de barro, coloca dentro de uma caixinha pequenininha, faz vários bloquinhos e deixa secar. Então a igreja todinha foi feita de taipa de pilão. Eu acho que deve ter sofrido algumas, ao longo desses anos, reformas, mas se mantém a característica original do estilo original, que é pelo menos essa da Igreja dos Homens Pretos é de um estilo rococó. Como eu falei para vocês, que ia aparecer esses termos, porque esses termos vieram com os portugueses, com os espanhóis, esses estilos de arte vinham. Isso aí era moda na Europa, e eles tinham que ter aqui. Era como se eles construíssem uma nova Portugal aqui em Brasil, uma nova Paris aqui no Brasil. Então eles traziam todos esses artistas, arquitetos, para fazer o mesmo que tinha lá, com as mesmas características de arte, para acompanhar esses estilos de arte. Então, no estilo rococó, que é um estilo mais decorativo, que está junto com o estilo barroco, como é a igreja de São Francisco, lá, igreja de São Francisco de Assis e o convento de São Francisco de Assis. Por dentro ela maioria das coisas é de ouro, acho que se não for tudo de ouro lá, as paredes, as decorações, as imagens dos anjos, tudo é barroco, rococó e barroco, principalmente lá na igreja de São Francisco predomina mais o barroco, mas em outras igrejas vai predominar, como a do Rosário dos Homens Pretos, vai predominar o rococó. O barroco, para entender, ele é um estilo de arte que está falando assim de algo que é de cenografia, sabe? Que chama a atenção para a cenografia, para o exagero, para uma cena de dramática, sabe? Alguma coisa, olha, sabe? A luz em cima, sabe? Aquela coisa entre o claro e o escuro, alguma coisa que um desenho, por exemplo, se você vê uma pintura barroca, ele tem uma pintura que a luz vai refletir em cima de algo específico, sabe? Por exemplo, as igrejas têm isso, além de na pintura, mas a arquitetura vai levar isso. Uma igreja que tem um janelão enorme que por onde passa a luz do sol, que vai bater em cima de um altar para dar aquela dimensão sabe, de divino, de cenografia mesmo. Era algo para chamar a atenção. O barroco é algo para chamar a atenção, para que as pessoas olhem e se atraiam pela igreja. Por exemplo, se você passar lá na igreja de São Francisco, que todo mundo, como vai dizer que é de ouro, você vai querer entrar de qualquer jeito. Era esse um dos motivos do barroco. Tem outras características, tá, gente? Não é só isso. Eu não sou um expert em arte, mas tem outras características. E eu falo porque isso faz parte da nossa história, tá bom? Isso vai perdurar para sempre na nossa história, até hoje. Muita coisa que a gente muita coisa que começou o Brasil se perdura até hoje na arquitetura, no modo de se vestir. Lembra-se que eu falei para vocês num desses episódios, eu falei para vocês lá da Vila Itororó, que era do episódio da Bela Vista, lá do Bexiga, da Vila Itororó, que eu falei que a construção era no estilo Art Nouveau. O Art Nouveau, ele bebe muito da fonte do barroco e do rococó, do exagero, de uma coisa cenográfica, que se você vai passar lá, tem uma coisa de cenografia, parece um teatro, parece que vai acontecer um show ali. Tem todas essas coisas juntas lá. Por isso que eu mencionei, por isso que eu falo para vocês que de vez em quando vai aparecer esses termos de arte, porque a Bahia respira arte igual o Bexiga, respira. O Pelourinho, ele é um local, um bairro de artistas, de cultura, de muita cultura lá, depois da revitalização. Lógico que antes da revitalização já acontecia isso, e por causa desse movimento cultural que se implantou uma revitalização urbana lá. Então vai ter muitos artistas ali, muito artesanato, centros culturais, vários deles. Tem um dele que se chama Centro Cultural Mestre Bimba,
que é o mestre Bimba, ele é o rei da capoeira, junto com o mestre Pastinha, tá? Não podemos deixar de falar do mestre Pastinha. Mestre Bimba fala da capoeira regional e mestre Pastinha da capoeira de Angola. Então, a capoeira regional, só para um parênteses também, capoeira regional é uma capoeira mais solta, mais no alto, mais golpes mais altos. Não sou expert em capoeira, mas é quase isso, tá? A capoeira de Angola é uma capoeira mais no chão, uma coisa mais lenta, mais para mestres mesmo. A capoeira de Angola é uma coisa mais para mestres, uma coisa mais lenta, mais mandingueira, como se diz naquela, mas aquela coisa de vai dar um golpe, você finge que dá, mas não dá, e a pessoa pensando que você não vai dar, na terceira vez você vai lá e dá o golpe. Então tudo isso tem uma história que começa tudo ali. Começa não, vive ali no Pelourinho essa história da capoeira, ela se revitaliza ali, ela está sempre ali. Ela faz parte do Pelourinho, faz parte da Bahia. A capoeira é uma resistência. Como eu falei para vocês, do mestre Bimba, ele foi o primeiro a ter uma academia de capoeira, foi o primeiro a ser nomeado como professor de capoeira e depois como professor de educação física, porque viram que a capoeira ela tinha algo de bom para dar no condicionamento físico, além do esporte. Mestre Bimba vai fazer da capoeira um esporte, uma dança misturada com esporte. A capoeira vai sair da luta propriamente dita para um esporte. Porque antigamente era luta mesmo, era a arma que os escravizados tinham para se defender. E se defendiam muito bem. Há várias histórias, até do mestre Bimba, mestre Pastinha de defesa, do mestre Besouro. Tem até um filme, Besouro. Então, é só um parênteses. Vai? Eu voltei. Era assim. A gente tá fazendo. O exercício de hoje a gente tá fazendo, como eu expliquei pra vocês, com a batida de berimbau Santa Maria do mestre Bimba. Aí a gente vai fazer uma substituição, claro, é nossa cara. Eu tenho berimbau, eu queria fazer um tutorial com berimbau, mas minha cabeça tá quebrada. Aí não vai sair um som legal, entendeu? Então o que eu fiz? Peguei essas bacias aqui, que aí você, se tiver em casa a bacia dessa aqui de metal é melhor, se não tiver, pega a panela, as panelinhas, e você vai diferenciando os sons. Pega um som mais grave, ó. Vê que lembra, tá? Não é igual ao berimbau, mas lembra muito, ó. E aí você faz a atividade brincando com as panelas ou com as bacias. Tem uma peça de máquina de lavar, que é aquela da centrífuga, que você bate por dentro assim, ali sim sai o som do berimbau direitinho. Mas por enquanto, como a gente não tem, a gente vai brincar com o que tem. Então, ó, o tutorial é fácil. Ó. Peguei essa aqui, uma só, mas você pode fazer, ó, tem outros sons. Aí tem que ser um pouco mais leve, né? Ó. Entendeu? Você vai pegar na panela e vai diferenciando o som. Esse é para imitar o berimbau. Tem até um grupo chamado Berimbau, que eles têm uma música chamada Berimbacia. Vê, depois dá uma olhadinha lá. É Berimbau, os caras têm. É bem legal. E a música Berimbacia é um monte de bacia lá de peça de máquina de lavar. Tem bacia junto também. Fica bem legal o som. Agora eu vou mostrar aqui o que eu falei para vocês semana passada. Que eu vou mostrar. Que é um dos instrumentos da capoeira também. Pegar um tutorial bem facinho aqui para vocês, uma batida bem facinho para poder acompanhar quando você estiver brincando na capoeira, ó. Bem facinho. E aí você vai.
americana. Em alguns lugares chama engoma, também não chama atabaque, chama de engoma. Esse aqui é feito de madeira de pinho, mas tem atabaques feito de tronco de árvore. Pega um tronco de árvore, coloca ele todinho e faz o atabaque. Esse aqui é feito industrializado, né? Vai na marcenaria, pega os troncos, madeira de pinho. Tem uns caras uns artesãos que são fera de fazer atabaque, fica um atabaque bem legal. E aqui o cachixi, a gente brincou lá só para compor o ritmo do berimbau, só para ficar bem semelhante. Então, você usando o fundo do cachixi, ó, tem outro som, aqui e aqui. Então, lá na gravação, em momentos eu fiz aqui, em momentos a maioria do tempo eu fiz aqui. Se você dá para substituir também, faz aí com a garrafa PET cheia de arroz, de feijão, entendeu? A ideia é essa, a gente pegar o que tem e lembrando, tentar aproximar do timbre, tentar se aproximar do timbre com o que tiver em casa. Valeu, um grande abraço, fiquem com Deus.